Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos mais uma entrevista da terceira temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito de consumo, com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. Hoje, como convidada, temos Ruth Couto, professora da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela, do Instituto Politécnico de Bragança, licenciada e mestre em Direito pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, pós-graduada em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e agora recém-doutorada em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, com uma tese titulada Tutela do Consumidor Menor como Público Vulnerável, sobre a qual falaremos mais adiante nesta entrevista. É ainda formada em Mediação de Conflitos pelo Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal e juiz-árbitro de conflitos de consumo no Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto. E, finalmente, vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. O meu nome é Carlos Filipe Costa e farei esta entrevista com Sara Fernandes Garcia. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novaló.unl.pt. Professora Ruth Couto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos certos que será uma conversa muito prazerosa para nós, obviamente, e seguramente também do maior interesse para todos os nossos ouvintes. Bem, vamos então começar com uma rubrica já habitual do nosso programa, em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. Professora, mais vale um mau acordo que uma boa demanda? Muito boa noite. Antes de mais, obrigada ao Nova Consumer Lab pelo convite e ao Dr. Carlos Filipe Costa e à Dra. Sara Fernandes Garcia pela oportunidade desta conversa. Ora bem, depende dos conflitos. Sendo eu uma defensora incondicional das técnicas de resolução alternativa de litígios, privilegio sempre o que favorece o acordo. E muitas vezes, mais do que ter razão, é importante ter paz, daí terem que ser ponderados todos os custos temporais, económicos, emocionais e não só de uma demanda. Isto ainda é mais relevante quando existem relações pessoais a preservar, familiares, de vizinhança, até porque a justiça tem uma importante função, nem sempre valorizada, de pacificação social. Por isso sim, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda se isso trouxer essa pacificação. Certo. E qual é a sua norma preferida do Código Civil? No Código Civil destacaria duas. O artigo 70, relativo à tutela geral da personalidade, é um artigo que eu sempre acarinhei muito, e o artigo 1906, relativo ao exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio dos progenitores, pela importância de assegurar que o fim da conjugalidade não representa o fim da parentalidade. Muito bem. Acho que é a primeira vez que este artigo é 1606 não é manifestamente uma escolha habitual, não é? Exatamente, pouco provável. Mas faz todo sentido com a tese de doutoramento. Já lá vamos e faz todo sentido. E já agora, a sua norma preferida da legislação consumerística? Na legislação consumerística, acho que talvez, aliás, é um dos meus diplomas preferidos e, portanto, dentro desse, que é o Decreto-Lei 57/2008, Regime Jurídico das Práticas Comerciais Desleais, e o artigo 5º, em particular, que qualifica como desleais todas as práticas desconformes à diligência profissional que distorçam o comportamento económico do consumidor, quer pela sua abrangência a todas as relações de consumo, quer pela abrangência a todos os momentos dessa relação, pré-contratual, contratual, pós-contratual. E se fosse legislador por um dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Se não me levam a mal, vou fugir à questão. Haveria certamente muitas normas a ponderar para reforço da proteção dos consumidores, mas o problema no nosso país não é tanto a falta de normas, mas sim o empowerment, o enforcement, o redress, dito por outras palavras, consciencialização para os direitos que existem, garantir a sua aplicação efetiva, que esse é um dos nossos problemas, e depois meios eficazes e justos para voltar a vestir os consumidores despidos de direitos. E já agora, direito do consumo ou direito do consumidor? Direito do consumo está mais generalizado em Portugal, mas direito do consumidor reflete melhor o escopo deste ramo do direito e é aliás, a designação mais adotada a nível internacional. Serviços públicos essenciais ou serviços de interesse económico geral? Não tenho preferência. Mais importante que a designação seria o efetivo respeito pelos utentes destes serviços. Confesso que não gosto de nenhuma, em pleno de nenhuma das designações, por isso.
é mesmo a proteção dos utentes, isso sim é que era importante. Muito bem. Qual é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer em convívios com amigos? Um deles é o de que todos os contratos podem ser cancelados em 14 dias. Há pessoas que estão convencidas, todos, qual seja a forma de contratação, que todos podem ser cancelados em 14 dias. E depois muitos relacionados com ideias pré-feitas em relação às garantias na compra e venda de bens de consumo, de que há bens e componentes sem garantia, de que só se pode exigir a substituição ou a devolução do dinheiro depois de 3 reparações, mitos deste género, que esclareço muitas vezes. Costuma ler os clausulados contratuais dos contratos de adesão que celebra? Estava a dizer que sim, mas não vou mentir. E acho que estou convencido que se alguém disser que lê todo o clausulado, sobretudo nos termos e condições online, provavelmente não está a ser sincero. Tento ver as cláusulas mais relevantes, sim, e considero que há muito a mudar, quer na forma como é encarada a informação, quer a vinculação dos consumidores, porque longas listas de informação pré-contratual, complexos clausulados, não é nem pode ser sinónimo de que essas cláusulas foram comunicadas adequadamente para que o consumidor as possa conhecer, sobretudo em serviços essenciais sem alternativas ou quando falamos de públicos mais vulneráveis. O lema devia ser menos informação e melhor informação, porque de facto a complexidade desse tipo de clausulados não favorece de todo que o consumidor compreenda aquilo a que se está a vincular. Já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Já, creio que em 3 ocasiões, num banco, numa operadora de transporte de passageiros e num operador de comunicações. Umas experiências com sucesso, outras nem tanto, infelizmente. Já marca pela diferença, porque habitualmente a resposta é sempre nunca havia feito uso do livro de reclamações. Portanto... E 2 delas no último ano. A do banco já tinha sido há mais tempo e foi a que correu bem, por acaso. E agora a derradeira pergunta: Código do Consumidor, sim ou não? Sim, sem dúvida. Já devíamos ter. Feito então este primeiro conjunto de questões de resposta mais rápida, passamos então à segunda parte do programa, agora com um pouco mais de tempo para aprofundar algumas questões. E naturalmente, enfim, aliás a Sara já o disse há instantes, a professora Ruth Couto é recém-doutorada em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, defendeu uma tese intitulada Tutela do Consumidor Menor como Público Vulnerável e naturalmente não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para, em alguma medida, abordar o tema da tese de doutoramento. Não sem antes, obviamente, congratular a professora Ruth Couto pela obtenção do grau de doutora, bem assim também por gentilmente nos ter facultado o acesso quer ao índice, quer ao resumo da tese de doutoramento, e estamos muito gratos por isso, porque de facto nos permitiu também estudar um pouco a temática e dizer de facto que a tese de doutoramento é extremamente abrangente e, portanto, dentro daquilo que é o tempo que temos disponível para esta entrevista não será possível abarcar todos os temas e, portanto, vamos tentar, na medida do possível, concentrar em alguns tópicos, porventura, mais experimentes, até face àquilo que é a atualidade no momento em que estamos a gravar esta entrevista e, portanto, vamos tentar concentrar-nos em alguns desses tópicos. Não sem antes, naturalmente, dar a oportunidade à doutora Ruth Couto para, enfim, em traços gerais, dar-nos nota porquê a escolha do tema em causa e da investigação que desenvolveu, quais foram as principais conclusões que emanaram da sua investigação. Então, a escolha do tema está muito ligada ao meu percurso académico e profissional enquanto docente há 21 anos no Instituto Politécnico de Bragança, sendo precisamente as minhas principais áreas de investigação e de especialização o direito do consumo, o direito da comunicação, direito do marketing e o direito da família também. Daí eu ter escolhido o consumidor e particularmente o consumidor menor de idade para esta investigação. E quis fazê-lo não tanto na perspectiva contratual da relação entre o consumidor e o profissional, mas tomando o consumidor menor de idade enquanto público, portanto na perspectiva dos meios de comunicação audiovisuais e digitais, pelo seu papel como titulares de suportes publicitários e também de intermediação, de alguma maneira, nesta relação jurídica de consumo. Por outro lado, pela constatação de que os direitos dos menores normalmente são abordados de forma muito fragmentada, ou no âmbito das responsabilidades parentais, ou numa perspectiva criminal, a propósito da violência doméstica, abusos sexuais, ciberbullying, etc., e não tanto como sujeitos globais com direitos económicos, incluindo também enquanto consumidores e destinatários de publicidade. Basta ver que a Lei de Defesa do Consumidor não tem uma única referência, nem a menores, nem a crianças, nem a públicos vulneráveis,
E mesmo o regime jurídico das práticas comerciais desleais, que alude de facto à questão da idade, mas quase sem concretização. E o direito civil tem, sobretudo, soluções de natureza reativa e importa nesta medida valorizar muito a prevenção. Para além da influência nas escolhas familiares, os menores podem celebrar contratos de consumo por si. Há imensos negócios jurídicos que constituem uma exceção à sua incapacidade de exercício. E são, por outro lado, a minha tese foca-se muito nesta parte, são massivamente expostos a práticas comerciais e publicitárias e ao aproveitamento muito pouco transparente dos seus dados pessoais nas redes sociais, nos jogos online, nas aplicações móveis. São disso exemplo, por exemplo, as queixas do Bureau Européen de Consommateur contra o TikTok, precisamente por publicidade dirigida a crianças e a forma como essa publicidade é feita. O Instituto Olana, no Brasil, também tem várias denúncias contra várias empresas no YouTube por publicidade infantil. O canal de um dos principais, aliás, já foi considerado o milionário do YouTube durante anos seguidos, que é um influencer, que é uma criança ele próprio. E também há uma queixa nos Estados Unidos, precisamente contra uma entidade, Truth in Advertising, contra o youtuber, precisamente depois pelo impacto noutros menores de idade que assistem ao seu canal. Portanto, é um tema muito oportuno. Aliás, a própria agenda do consumidor europeu, com as questões da transformação digital, a própria a nível de Portugal, com a Carta dos Direitos também digitais. Portanto, tudo isto é muito oportuno e fez-me de facto enveredar por aqui. As principais conclusões, algumas, como é lógico, mais imediatas, que os menores podem ser qualificados como consumidores. Os meios de comunicação têm um impacto nos seus comportamentos, nas suas escolhas, nos seus valores, um impacto que muitas vezes é subliminar, mas é significativo. São consumidores hipervulneráveis enquanto pessoas em formação ainda e por isso impõe uma regulamentação específica, que não existe de todo. E o sistema vigente, quer ao nível da regulação, quer da autorregulação, que eu também abordo, não acautela de facto, de forma efetiva, os interesses dos menores nestas matérias. Eu tocava exatamente nos últimos tópicos que a doutora Ruth Couto suscitou, exatamente apontando para a necessidade de uma regulamentação específica da publicidade dirigida a menores, a ponto de, a última das conclusões que é avançada, passa exatamente pela criação de um estatuto jurídico integrado do menor, a fim de o tutelar como sujeito global. Nessa perspectiva, perguntava que insuficiências é que identifica, então, no quadro legislativo nacional em vigor e em que medida e como é que justifica a necessidade de agregar as normas de tutela do consumidor num único estatuto? Neste caso, o consumidor menor em particular. Já existem, designadamente no Código da Publicidade e na Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido, alguns normativos relativos a menores. São praticamente os únicos diplomas que se pode apontar que tenham alguma regulamentação nesta matéria. Mas falta, sobretudo, sistematização, coerência, integração, até em termos terminológicos. O legislador tanto fala em menor, como em criança, como em adolescente, como em jovem, assim, de forma aparentemente indistinta, sem enquadrar estes conceitos. A própria idade de referência para um conjunto de restrições flutua muito. Por exemplo, para efeitos de consentimento digital, no Regulamento Geral de Proteção de Dados ficaram os 13 anos, e muitas vezes os dados são tratados com finalidades publicitárias. Se falarmos, por exemplo, em alimentos e bebidas prejudiciais, com elevado teor de sal, açúcar, a idade de referência já são os 16. Noutras restrições, o legislador simplesmente diz menores e, portanto, são 18. Parece não ter havido aqui uma reflexão aprofundada e coerente destas matérias. Depois, por exemplo, na publicidade televisiva e demais formas de comunicação comercial audiovisual, as restrições limitam-se aos programas infantis, na sua generalidade. E a televisão e os conteúdos que os menores veem não são necessariamente aqueles que os operadores lhes destinam, não é? As crianças veem outros conteúdos. E por isso falta incluir disposições relativas aos intervalos, aos programas juvenis. Muitas vezes nós só nos focamos nas crianças e depois há ali todo danos que podem ser causados e prejuízo para aqueles jovens, adolescentes jovens, essa transição
A repetição das mensagens publicitárias também era importante estar prevista a nível legislativo. E depois no ambiente digital, então aí há um conjunto, um mundo de especificidades que tinham que ser incorporadas na legislação nacional com esta tónica no interesse do consumidor menor de idade. Por exemplo, os cookies e a publicidade comportamental online, os influenciadores digitais, já temos na autorregulação, mas não está, já houve em tempos uma proposta de alteração do Código da Publicidade que previa, mas não avançou. Os advert games, os jogos em que há esta ligação íntima entre o jogo e a publicidade também. Isto não é, embora a autorregulação funcione aqui de alguma forma complementar, com raríssimas exceções, é ignorada pelo público em geral. Noutros países, os consumidores utilizam muitos mecanismos de autorregulação, nomeadamente em Portugal, a autorregulação publicitária, mas aqui são mais as empresas da concorrência que fazem uso desses mecanismos e muito pouco o público em geral. E no ambiente digital, os mecanismos de autorregulação são muito dispersos e muito pouco eficazes também. Daí eu, depois, no final da minha investigação, de facto concluir que um estatuto jurídico integrado, para além de permitir colmatar algumas destas incongruências, permitiria sobretudo dignificar a pessoa do menor e consolidar a sua afirmação como sujeito autónomo e global de direitos, incluindo enquanto consumidor, bem como facilitar o conhecimento, a interpretação e a aplicação das normas que tutelam a sua vulnerabilidade. Muito bem. Agora, enfim, na sequência da questão que suscitei anteriormente, trazer à colação algumas questões da atualidade que, na altura em que estamos a gravar esta entrevista, se colocam de forma premente. Confesso que quando estudei o resumo que nos facultou, houve uma frase que me saltou particularmente à vista e que diz o seguinte: o impacto da publicidade dos menores é patente nos hábitos alimentares, conflitos familiares e adulteração de valores, consumismo, erotização, bullying e violência. E esta passagem imediatamente trouxe-me à cabeça, porventura, dois dos temas que nos últimos tempos maior celeuma, se quisermos, colocaram a respeito exatamente da tutela dos menores. Que temas são esses? Um deles prende-se com o despacho 8.127 de 2021, do Gabinete do Secretário de Estado do Adjunto e da Educação, que veio estabelecer, já na sequência de outros antecedentes legislativos, veio estabelecer as normas a ter em conta na elaboração das emendas e na venda de géneros alimentícios nos bufetes e nas máquinas de venda automática, de vending, nos estabelecimentos de educação e de ensino na rede pública do Ministério da Educação. E um outro, que ainda não conheceu a luz do dia, mas tudo leva a crer que virá a ser promulgado, virá a ser publicado, aliás, em Diário da República, muito em breve, que veio alterar a classificação etária para a assistência a espetáculos tauromáquicos, fixando agora, nos 16 anos, ela encontra-se até à data, nos termos do Decreto-Lei 23/2014, fixada nos 12 anos. No quadro da discussão que se colocou a respeito de um e de outro casos, veio à tona, e posso, por exemplo, trazer a opinião que foi veiculada pelo diretor do Conselho, pelo responsável, pelo presidente do Conselho de Escolas, o Dr. José Eduardo Lemos, que veio dizer que, a propósito do primeiro despacho, que se tratava de uma limitação do poder de decisão e da autonomia das escolas, a imposição de uma ideologia alimentar a todos os membros da comunidade escolar e, inclusive, que era um diploma revelador de paternalismo e de fundamentalismo. Este último tópico, curiosamente, também é levantado a propósito da outra iniciativa, precisamente, onde se vem dizer que está em causa um espetáculo cultural de natureza artística, que deve primar ou deve privilegiar-se a liberdade em detrimento de da imposição de determinados hábitos culturais, de um certo padrão cultural, e, portanto, que não fará sentido a imposição, ou melhor, o aumento do limite etário para a assistência a espetáculos tauromáquicos. Estamos a falar, nomeadamente, nas próprias praças de touros. O mesmo também poder-se-ia colocar, e até o doutoramento da doutora Ruth Couto também enfatiza essa questão a propósito do visionamento pela televisão desses mesmos espetáculos, nomeadamente até no serviço público de televisão. E, portanto, face a tudo isto, e até considerando que a própria doutora Ruth Couto, num artigo que publicou na revista Luso-Brasileira de Direito de Consumo, um artigo salvo erro denominado Comunicação Comercial Audiovisual dirigida a menores, a tutela das crianças e jovens face à publicidade na TV, onde não deixa de reconhecer que o direito é por vezes apontado como excessivamente paternalista
e muitos são os que defendem que a proteção dos menores face ao impacto publicitário deverá ser reservada ao acompanhamento parental e à literacia mediática, pergunto, concretamente relativamente a uma e outra iniciativas legislativas, o que é que lhe apraz dizer? E se quisermos em termos mais latos, este tipo de iniciativas são ou não reveladoras de um certo paternalismo e de uma intromissão do Estado em domínios em que o Estado não deveria intrometer-se? Ora bem, para ambos os tópicos, concordo que não devia ser necessária a via da proibição legal, até porque depois se torna se tornar ineficaz, se a via da sensibilização e da educação funcionassem em pleno. Mas já relativamente a essa questão do Estado intervir ou não, eu acho que também às vezes as pessoas querem desligar muito estas coisas. Por exemplo, faz-me alguma confusão o argumento de que há escolhas que só pertencem aos pais, ou então que a liberdade económica, por exemplo, em algumas atividades que também e é verdade, é um valor fundamental e constitucionalmente consagrado e que deve ser protegido, óbvio. Simplesmente colocam-se aqui outros interesses em causa, nomeadamente de pessoas vulneráveis, e os menores, enquanto consumidores, são duplamente vulneráveis, porque já são vulneráveis enquanto menores e já são vulneráveis enquanto consumidores, portanto reúnem as duas vulnerabilidades. E o Estado não se pode demitir de proteger estes cidadãos, porque eles são filhos, são alunos, mas também são cidadãos plenos, não são apêndices dos pais, nem apêndices da escola. E até por imperativo constitucional, incumbe ao Estado. A Constituição tem 2 artigos que eu recomendo a este propósito. Um deles é o artigo 67, que diz que incumbe ao Estado cooperar com os pais na educação dos filhos. E outro que eu pessoalmente acarinho imenso, que é o artigo 69 da nossa Constituição, que diz que cabe ao Estado e à sociedade proteger as crianças com vista ao seu desenvolvimento integral. Portanto, isto não é uma responsabilidade só dos pais ou só da escola, é uma responsabilidade de todos nós, tenhamos ou não tenhamos filhos, porque as crianças são o futuro da sociedade, portanto serão os futuros gestores, os futuros são o futuro, dito de uma forma mais simples. Relativamente a essas 2 iniciativas, a questão alimentar é essencial. Já tinha sido incluída mais recentemente também na regulação e autorregulação publicitárias, e agora também no ambiente escolar, os bufetes e as máquinas automáticas. E eu considero que, de facto, o estilo de vida saudável tem que ser uma prioridade em casa e na escola. A obesidade infantil e o sedentarismo depois prejudicam-nos a todos enquanto sociedade. E já agora até me atrevo a ir mais longe, nem era só para crianças. Mesmo as cantinas e máquinas nos estabelecimentos de ensino superior deviam ter menos alimentos processados e fritos e mais opções saudáveis. Eu confesso que às vezes é difícil chegar a alguma dessas máquinas de vending e escolher alguma coisa que seja mínima, já nem é preciso que fossem peças de fruta, mas que não sejam chocolates ou refrigerantes. Eu sei que é um bocadinho um lugar comum, mas descascar mais e desembrulhar menos em termos alimentares, até porque todo o ritmo de vida moderno já favorece alguns maus hábitos em termos de vida saudável, e não podem ser as escolas também a ter esse tipo de ambiente, até porque os hábitos alimentares também se educam, obviamente, como eu sou gulosa também, um docinho e tal vai sempre bem, mas a escola deve ser um ambiente que favorece o oposto, os hábitos de vida saudáveis, sobretudo até para compensar de que possa haver crianças que em família não conseguem ter esses hábitos e, portanto, pelo menos no espaço escolar, terem um contacto com um estilo de vida mais saudável, não só a nível alimentar, mas também a nível físico, desportivo, etc. A questão das touradas é mais sensível, porque de facto mexe ali com os sentimentos de uma parte da população que continua, infelizmente, vou ter que dizer que é a minha posição, a rever-se nesta tradição e a considerá-la uma questão cultural, e também percebo os argumentos dessas pessoas, mas concordo que as crianças devem ser protegidas deste tipo de demonstrações, não defendo propriamente que as crianças vivam em redomas, até porque lá está, a proibição em si só não funciona, mas tal e qual como acontece com filmes, jogos, programas de televisão e outros espetáculos, nem tudo é adequado para públicos mais jovens e, portanto, não vi com desagrado essa alteração. Muito bem, e lá está, aproveitando até a deixa que resulta da resposta oferecida a esta última questão que coloquei, também no exato instante que estamos a gravar esta entrevista, acabou de ser anunciada uma segunda temporada de uma série que, enfim, de extrema popularidade
na plataforma de streaming Netflix, o Squid Game, o chamado Jogo da Lula. Série esta que, efetivamente, a par do sucesso que tem conhecido, também tem suscitado imensas preocupações e alertas, designadamente, e enfim, posso até socorrer-me de algumas das opiniões que foram sendo veiculadas por alguns especialistas na matéria, que apontam no sentido de mesmo fazer apelo a mecanismos de sobrevivência, a perda de humanidade, apelo a mecanismos primários e, portanto, alimentar aqui ou suscitar aqui sérias preocupações quanto a eventuais instintos primitivos até que possam ser agudizados com a assistência deste tipo de conteúdos audiovisuais. E, portanto, visto também que a tese da doutora Ruth Couto coloca particular enfoque na questão dos meios de comunicação social e do papel que eles devem ter, naturalmente, não descortinando a questão comercial e a necessidade de respeitar não só a liberdade de iniciativa económica, mas também o seu próprio financiamento, mas, por outro lado, também o papel que tem, do seu ponto de vista formativo e informativo. A questão que se coloca e que nos apraz colocar é exatamente essa. Portanto, para além da questão da sensibilização e do acompanhamento, que tem acentuado bastante ao longo desta entrevista, que outras medidas eventualmente é que podem ser implementadas, designadamente até pelos titulares das responsabilidades parentais e também, obviamente, pelas autoridades públicas, a fim de combaterem os efeitos perniciosos associados ao visionamento deste e de outros conteúdos audiovisuais. É uma questão complicada e é fácil às vezes cair em soluções simples ou extremadas, que é, por um lado, a resposta não pode ser a proibição, aliás, aplica-se aqui a velha máxima de que o fruto proibido é o mais apetecido, e os pais também não podem ter a ingenuidade, como se vê volta meia volta, de achar que proíbem em casa e os filhos não assistem de todo, na escola, com amigos. Portanto, eles ainda mais curiosos ficarão acerca destes conteúdos. E como em tantos outros contextos, obviamente que, sobretudo nas idades mais jovens mesmo, devem ser utilizadas as possibilidades técnicas de controlar os conteúdos que estão ao dispor dos pais. Obviamente, quando estamos a falar, de facto, dos mais jovenzinhos. Mas depois, como em tantos outros contextos, a resposta tem que estar sobretudo no acompanhamento parental e na educação para os valores e na discussão destas temáticas em casa e na escola. E às vezes vê-se pessoas da minha geração, sobretudo, a dizer eu também quando era jovem também vi isto e aquela série e outra, mas hoje em dia toda a estrutura social e de valores estão um bocadinho diferentes e por isso é importante que se a criança tiver no fundo essa proteção de conseguir assistir a algo do género, depois de conversar com os pais sobre o que viu, conseguir perceber o que dali é ficção, depois dependendo das idades, obviamente, o que é ficção, o que é que não é, que não pode replicar aquilo no recreio da escola, como se tem visto infelizmente em alguns locais. Isso é essencial, portanto, essa proteção que só uma boa educação e um bom acompanhamento conseguem dar é essencial, de facto. Porque eles são pessoas em formação, absorvem tudo, mas nem sempre conseguem compreender tudo, porque ainda não têm as suas capacidades cognitivas plenamente formadas, portanto acontece o mesmo quer na publicidade, quer neste tipo de conteúdos audiovisuais, absorvem de facto tudo e a pressão depois dos pares é muito significativa nestas idades, coisas que eles se calhar isoladamente, individualmente, em família não fazem e enquadram de uma maneira, depois na escola, no efeito manada com os amigos, encaram de outra. E não podemos também, por outro lado, cair no tal discurso de que essa decisão cabe unicamente aos pais. Isto é uma rede de proteção. Há uma frase que eu cito na minha tese, é um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. De facto, todos temos algum papel a cumprir nessa rede de proteção. A família, a escola, a sociedade e o Estado também, como é lógico, naturalmente. A lei da televisão dos serviços audiovisuais tem sido reforçada com normas de proteção de menores. Uma das mais recentes foi precisamente que as plataformas de partilha de vídeos, por exemplo, foram incluídas na lei dos serviços audiovisuais, na lei da televisão dos serviços audiovisuais, e também com algumas normas para proteção dos menores e dos consumidores. Também essa é uma alteração relativamente recente. Por isso, os mecanismos existem, só que muito disto passa depois pela parte educativa e cultural, e há
por muito que o Estado consiga intervir e que o legislador consiga intervir, depois a partir de um certo ponto depende muito de toda a envolvente do menor, não só a nível dos seus pares, daqueles com que ele se relaciona, mas dos seus educadores, dos seus familiares, e por isso aí cada um de nós tem de facto um papel a cumprir. Bem, eu estava a ouvir e estava a pensar, realmente a educação implica tempo, não é? Muitas vezes é uma coisa, é um bem que os pais infelizmente não, É verdade, é não verdade. têm, nem todas as E famílias. outra questão que é, que para muitas famílias é uma dificuldade, que os menores estão mais à vontade nas tecnologias que os próprios pais. Era essa a minha questão, o que é que uma família, não é? Um pai, uma mãe pode fazer, por exemplo, quando dá o telemóvel a um menor com o objetivo de o entreter e nem sequer se percebe o que é que pode, que conteúdo é que ele pode aceder, por exemplo, no YouTube, passa pela restrição. A restrição por si só não funciona, lá está, porque depois eles conseguem ter contacto com esses conteúdos de outra forma, e tenho imensas amigas que às vezes têm alguma uma atitude um pouco mais restritiva, mas que depois lhes perguntam, quando vêm estes temas polémicos destas séries mais controversas, e perguntam-lhes e eles dizem, sim, já vi, portanto não veem em casa, mas veem noutros sítios. E eu admito que há 20 anos atrás, ou há 30, era muito mais fácil educar uma criança a este nível de contacto com estes conteúdos, não é? Porque havia uma televisão em casa, portanto a criança via o que os pais estavam a ver, era tudo mais fácil. Agora, com a multiplicidade de plataformas e conteúdos, com a intensidade, tudo isto se torna obviamente um desafio para as famílias. Não é fácil ser pai e mãe nos tempos que correm, com todas estas pressões, com todos estes estímulos, não é fácil, e implica tempo, é verdade. E muitas vezes, para muitas famílias, implica também primeiro serem eles a perceber como é que funciona, até porque há famílias que ficam, acredito que mesmo em relação a este Squid Game, há famílias que se calhar passavam, viam um miúdo a ver aquilo, tem a boneca, e portanto pensavam, está a ver bonecos, e desvalorizavam, como tantos conteúdos e tantos programas supostamente para crianças e que têm conteúdos impróprios para crianças. Não é fácil, mas o caminho tem mesmo de ser por aí, não há outra forma. Sim, mudando agora de tema um pouco, foi publicado recentemente o Decreto-Lei 84 de 2021, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, e gostaríamos de ter, se possível, aqui uma primeira análise, para tentarmos perceber quais é que são, na sua opinião, os principais méritos e desméritos do diploma. Foge e não foge do tema, porque de facto os menores, naquela situação que eu falei de celebrarem por si contratos de consumo válidos, porque estão ao alcance da sua capacidade natural, implicam despesas de pequena importância, conforme está no Código Civil, muitos desses contratos são precisamente contratos relativos a conteúdos e serviços digitais. Jogos e aplicações de entretenimento, seja o que for, portanto até acaba por ter ligação com o tema. Ora bem, como méritos, de forma breve, obviamente o reforço dos direitos dos consumidores e o alargamento dos prazos de garantia e dos remédios de que o consumidor pode lançar mão quando o bem ou serviço não está conforme com o que foi contratado ou publicitado, e obviamente a consagração destes direitos também no plano dos conteúdos e serviços digitais, que já era uma necessidade urgente há algum tempo. Pela negativa, tenho que destacar a técnica de transposição. Isto é um problema reiterado no nosso direito de consumo, porque resulta em grande medida do direito europeu. Transpor não é copiar. E aqui com a agravante que o legislador parece que quis copiar toda a nova diretiva da União Europeia, mas simultaneamente manter quase todo o diploma anterior. Então o resultado foi assim uma manta de retalhos, nem sempre coerente, nem sempre sistematizado, entre as três grandes áreas do diploma: os bens móveis, os bens imóveis e os bens digitais. Bom, embora a conversa esteja a ser muito agradável, nós vamos nos encaminhando aqui para a parte final do programa, mas não sem antes colocar duas questões finais. Antes de mais, que personalidade gostaria de ouvir num dos nossos próximos episódios? Professor Mário Frota, referência do direito do consumo em Portugal, o fundador da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, pela sua vida dedicada aos direitos dos consumidores, sem dúvida. E agora, esta é uma novidade nesta terceira temporada, gostaríamos de lhe pedir uma sugestão cultural dentro desta matéria dos consumidores menores. Isso é difícil, e eu acho que vou fugir novamente, porque é difícil escolher.
Há projetos interessantíssimos de intervenção, são um misto de cultural, mas também ali com alguma componente científica e não só, mas muito interessantes. Sugiro aos ouvintes acompanharem algumas páginas, como por exemplo a dos miúdos seguros na net, do projeto É Privacidade Trocada em Miúdos, da Agant e Kids, o projeto Replay, que eu conheci recentemente, que é de recolha e reciclagem criativa de brinquedos, portanto tem tudo a ver com o consumismo e com estas temáticas também dos consumidores menores de idade. O projeto Criança e Consumo, que é do Instituto Alana no Brasil, também muito interessante. Depois não consegui pensar em nenhum em particular, mas há filmes de animação poderosos do ponto de vista da mensagem para os valores, que era importante os adultos verem, não só as crianças. E também, já agora, se isso pode ser considerado uma sugestão, eu não sabia que era eu a estrear esta rubrica. Nesta temporada. Nesta temporada. Se calhar, olha, uma provocação para pais, educadores, vizinhos, conversem com as crianças. Acho que elas têm muito a aprender com os adultos, mas os adultos também têm muito a aprender com as crianças, offline e online. Acho que a vida das crianças, os adultos conseguem mais fazer esta separação, porque ainda nascemos sem tecnologias e depois fomos crescendo, elas foram entrando na nossa vida. As crianças não, elas já nasceram imersas em toda esta realidade. E por isso a vida online e offline funde-se, mistura-se, não conseguem compartimentar as coisas assim. E, portanto, nós também devemos estar onde eles estão, quer off, quer online. Muito bem, é uma excelente sugestão. É uma excelente sugestão e tão simples, não é? É verdade. Ao mesmo tempo tão simples, não é? Bom, da nossa parte, então, agradecemos a presença da doutora Ruth Couto. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a quem nos estiver a ouvir. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdos de direito do consumo. Até breve. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado.